Olá! Hoje a gente vai explorar um verdadeiro guia de sobrevivência para os relacionamentos modernos, baseado no conceito de casamento blindado. Vamos tentar entender por que tantos casais enfrentam dificuldades e que tipo de ferramentas podem, de fato, proteger uma relação. E para começar, vamos olhar para um dado que, olha, impressiona. Em 2010, no Brasil, a cada 3 casamentos, um acabava em divórcio. Isso já nos mostra que mesmo quando tudo começa com as melhores intenções, muitas relações acabam não aguentando o tranco. Isso leva a gente para a pergunta central de tudo, né? As pessoas se casam por amor. Ninguém se casa querendo que dê errado. Então, por que tantos relacionamentos estão falhando? Se o amor é o ponto de partida, o que será que acontece no meio do caminho? E aqui vem a primeira grande ideia, que pode até soar um pouco estranha no começo, mas é fundamental. O amor, por si só, não é o suficiente. Essa citação resume perfeitamente o amor que une as pessoas não tem sido suficiente para manter o casamento. Ou seja, o amor é, claro, essencial para começar, mas ele sozinho não consegue sustentar a relação diante de todos os desafios que aparecem. Então, o ponto crucial é este aqui. O problema, na maioria das vezes, não é a falta de amor. O problema é a falta de ferramentas para resolver os problemas. As pessoas entram no casamento com o coração transbordando de amor, mas com a caixa de ferramentas da convivência, praticamente vazia. E essa falta de ferramentas se torna ainda mais séria quando a gente pensa nos desafios do nosso tempo. O casamento hoje, no século XXI, enfrenta ameaças que as gerações passadas nem sequer imaginavam. Pensa só, a pressão das redes sociais, uma cultura que muitas vezes trata o divórcio como a primeira solução, as mudanças rápidas nos papéis sociais, tudo isso coloca uma pressão enorme sobre os casais de hoje em dia. Diante desse cenário todo, a proposta é uma solução bem direta: a filosofia da blindagem. A ideia é ativamente proteger o casamento contra esses ataques, tanto os que vêm de fora quanto os que nascem dentro da própria relação. E o que sustenta essa blindagem é o que se chama de amor inteligente. É uma abordagem que age antes do problema estourar, que usa a razão, a estratégia e a habilidade para resolver conflitos, em vez de só depender do sentimento do momento. É, basicamente, usar a cabeça junto com o coração. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a abordagem emocional, que é reativa, que procura um culpado. Do outro lado, a abordagem racional do amor inteligente, que é proativa e foca em resolver o problema e não em apontar o dedo. É uma mudança de mentalidade total. Bom, vamos para a primeira ferramenta prática. A proposta é tratar o casamento como se fosse uma empresa. Eu sei, pode parecer uma coisa fria, mas a lógica por trás disso é muito poderosa. É só lembrar dessa frase. A emoção não é uma ferramenta para resolver problemas. Pensa bem, numa empresa, se as decisões fossem todas baseadas na emoção do momento, a chance de dar errado seria enorme. A razão e a estratégia são usadas para alcançar os objetivos. E essa mesma lógica pode ser aplicada ao casamento. Esse quadro mostra bem a diferença. Enquanto uma empresa usa a razão para focar em resultado e solução, muitos casais acabam se perdendo nas emoções e naquela necessidade de provar quem está certo. A pergunta que fica é: qual dessas duas abordagens tem mais chance de sucesso no longo prazo, hein? A segunda ferramenta essencial é sobre diagnóstico. É sobre aprender a encontrar a verdadeira raiz do problema em vez de ficar só brigando na superfície das coisas. A metáfora usada aqui é de uma árvore, que é ótima. Os problemas que a gente vê no dia a dia, as discussões, são como as folhas e os galhos. São só sintomas. A causa real, a raiz do problema, está lá embaixo, escondida. E não adianta nada ficar podando as folhas se a raiz que alimenta o problema continua lá. E como é que se encontra essa raiz? Uma técnica japonesa bem prática que se sugere é a de perguntar por que 5 vezes. Olha só o exemplo. O aquecedor quebrou. Por quê? Porque não teve manutenção. Por quê? Porque a pessoa não quis gastar dinheiro. E por que não? Porque existe uma mentalidade de só gastar em emergência. Pronto, a raiz foi encontrada. Agora sim é possível resolver o problema de verdade. Agora, vamos para a conclusão, que é focada em responsabilidade pessoal e no poder de iniciativa. A ideia é que a mudança sempre começa com uma pessoa. E essa é talvez a ideia mais poderosa de todas. Não dá para mudar a outra pessoa. Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam se elas mesmas decidirem mudar. O que dá para fazer, no entanto, é influenciar e inspirar essa pessoa a mudar através das próprias atitudes. Então, qual seria a primeira tarefa para quem quer começar essa mudança? Primeiro, declarar um cessar-fogo. É parar com todos os ataques.
sejam eles verbais, com sarcasmo e acusações, ou aqueles ataques passivos, como o tratamento de silêncio. O foco tem que ser 100% em mudar o próprio comportamento, não o da outra pessoa. E a gente termina com essa reflexão. E se a chave para mudar o relacionamento não for tentar a todo custo mudar o parceiro ou a parceira, mas sim focar em mudar a si mesmo, é uma mudança de perspectiva que coloca o poder da transformação nas próprias mãos.